Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos aí, hashtag 1666 leituras na lição da escola sabatina, da escola bíblica, que é uma inspiração menor para nos guiar para a inspiração maior, que são as sagradas letras. Aprendendo com o passado. Após oferecer um exemplo de abnegação tomado da própria experiência, Paulo passa especificamente à questão da idolatria. Em certo sentido, 1 Coríntios 10 desenvolve a ideia de 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, em que o apóstolo afirma esmurrar o próprio corpo para que não viesse a ser desqualificado. Ele desejava que os coríntios seguissem seu exemplo, tendo Cristo como modelo supremo. 1 Coríntios 11:1, né? Emite o Cristo que está em mim. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Emite o Cristo que está em mim. Leia 1 Coríntios capítulo 10, do 7 a 11. Que pecados Israel cometeu no deserto? E por que o privilégio concedido ao povo tornavam esses pecados ainda mais graves? Bom, idolatria, orgia, murmuração, né? Porque eles não precisavam de nada disso, sendo que já haviam sido abençoados. Em 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 5, Paulo faz alusão à história do povo de Deus no deserto. A referência à nuvem e o mar traz à memória a direção, a presença e proteção divinas. Por sua vez, o alimento e a bebida apresentam a provisão de Deus, né? A bênção de Deus. O apóstolo descreve a experiência de Israel na nuvem e no mar como um batismo comparável ao batismo cristão. Do mesmo modo, ao mencionar alimento e bebida, ele faz alusão à ceia do Senhor. Em outras palavras, 1 Coríntios capítulo 10 ensina que, em certo sentido, os cristãos estão vivendo as mesmas experiências que Israel passou. Ou seja, somos extremamente abençoados e vivemos criando, né, objeto de idolatria. Hoje, infelizmente, no meio da igreja, né, há um povo idólatra. Como assim? Sim, que não adora um amuleto, um objeto, né, mas pessoas, né, infelizmente, grandes nomes, né, do mundo gospel, cantores, são tidos como ídolos, né, que alguns freneticamente agem quando vêm, infelizmente. Vamos lá. Paulo recordou a história israelita porque não queria que ela se repetisse. Apesar de tantos privilégios, muitos desejaram coisas más, como idolatria, imoralidade sexual. Não é de admirar que Deus não se agradou da maioria deles. É fácil apontar o dedo para o antigo Israel e dizer que cometeram pecados graves. No entanto, Paulo argumenta que os cristãos também são suscetíveis aos mesmos erros, mesmo tendo grandes privilégios de conhecer a história de Cristo. E isso fica claro na advertência. Paulo, por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Veja que aqui a palavra está dizendo, aquele que está de pé, cuide para não cair. Aquele que pensa estar de pé, né? Cuide para que não caia. Porque quem segura de pé é Cristo. É Ele que nos baliza, né? Não somos por nós mesmos, né? Tanto que nós lemos nas lições anteriores que aos que estão sendo salvos, né? Porque nós não nos salvamos a nós mesmos, nós somos salvos por Cristo, por isso sendo salvos, né? A expressão aquele que pensa sugere que alguns na igreja não percebiam o perigo real de cair nesses pecados. Corremos hoje o mesmo risco? Com certeza. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Quem de nós nunca experimentou a realidade dessa advertência? Questão de rodapé. A Bíblia diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas, juntamente com a tentação, proverá livramento. Louvado seja Deus. Por que então ainda nos vemos
cair com tanta facilidade. Amados, vamos ser sinceros. Porque o pecado traz prazer. Ficou impactado agora aí? O pecado traz prazer, todo pecado traz prazer, né? Agora, a consequência sempre é amarga. Sempre amarga. E pior, traz morte espiritual. Quando também não traz a morte física, né? Então, é por isso. Precisamos estar atentos, vigiar e orar para que não venhamos cair em tentação. Vamos orar, amados. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigado por estar conosco sempre. Pai, nesse momento eu coloco um irmão nosso que hoje está velando seu filho. Oramos aqui por ele, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas, Tu és o dono da vida. E nós te pedimos, Senhor, que venha cobri-lo, a ele e a sua família, com paz no coração, para esse momento de uma dor tão imensurável. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.